Olá, pessoal! Aqui é Roberto Celestino e é um prazer estar aqui na Conferência Bots Brasil. E a gente vai falar sobre inteligência artificial, assistentes virtuais e principalmente como a voz está sendo utilizada dentro desse contexto. E para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo, eu vou trazer algumas informações importantes que estão relacionadas ao porquê que a gente utiliza inteligência artificial dentro do contexto de atendimento. Quando a gente olha, para a relação de atendimento que existe hoje das empresas, é bem comum que as empresas tentem trabalhar com vários canais diferentes, até porque a gente está tentando nos acostumar e tentar estar presente ali nos canais em que o cliente está presente. Então, o WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação muito importantes, assim como páginas web e assim também como telefones. Já está claro que as empresas precisam se adaptar e trabalhar nesse contexto de multicanalidade, trabalhar com diversos canais de comunicação ao mesmo tempo. Além disso, é interessante, cada vez mais você automatizar parte desse atendimento para você poder otimizar o seu investimento dentro desse contexto de atendimento para que você possa também fazer investimento em outras áreas que ainda precisam ser exploradas. E não menos importante, os atendimentos precisam ser 24 horas. O mundo está digital, as realidades em que a gente vive estão mais rápidas do que nunca, e a gente está vivendo cada vez mais conectado, então é importante que quando uma empresa oferece um determinado atendimento, que ele seja preferencialmente 24/7, porque a gente tem essa questão de conectividade. Quando a gente olha para os setores que trabalham dentro de um contexto de atendimento, existem alguns desafios para poder atender essas determinadas demandas. Um dos desafios é acompanhar o tempo médio de atendimento de um determinado atendimento, porque quanto mais tempo eu gasto para poder fazer um atendimento, mais eu vou prejudicar outras pessoas que poderiam ser atendidas. E também, quando eu estou falando de um time de atendimento, eu tenho uma determinada capacidade. Eu não consigo escalar exponencialmente. Eu tenho uma determinada capacidade e quando eu atingo essa capacidade, eu começo a gerar algumas filas de espera. Então, esse é um dos temas que são analisados por centrais de atendimento, por exemplo. Além disso, é uma preocupação não só das centrais de atendimento, mas de todas as empresas, e como é que você faz para otimizar os seus investimentos, otimizar os custos que você tem. Investimentos que já foram efetuados, investimentos que vão ser efetuados ainda no futuro. Satisfação do cliente é um tema muito importante. Quanto mais satisfeito o seu cliente está com o seu serviço, maiores as chances de você fazer qualquer outra nova negociação com ele. E se seu cliente tiver uma experiência ruim, a chance de ele procurar outra empresa para fazer o mesmo serviço é de 81%. Então é importante trabalhar com a satisfação do cliente. E por último, mais ou menos importante, a gente quer sempre encontrar as informações corretas no tempo correto para poder entregar essa informação para o nosso cliente de uma forma rápida. Falando de resultados que se pode ter utilizando assistentes virtuais, tem um estudo da própria IBM que fala que melhoria de 1% no First Call Resolution, que é a resolução daquele atendimento na primeira chamada, melhora em 1% o seu custo total de atendimento, e melhorando o seu custo total de atendimento, você também melhora a satisfação do cliente, e melhorando a satisfação do cliente, você tem uma possibilidade maior de estabelecer vendas. E de onde eu estou tirando isso? A IBM fez um estudo no ano passado com a Oxford sobre empresas que já implementaram soluções de assistentes virtuais e ela trouxe resultados reais de como essas empresas tiraram benefícios a partir da implementação desses assistentes virtuais. Então, nós temos aqui satisfação do cliente, melhoria de 8%, aumento de receita, resolução em primeira chamada, custo total do atendimento, quantidade de profissionais para poder realizar aquele determinado tipo de atendimento, são alguns dos exemplos de resultados que foram extraídos desse estudo que foi feito junto com a Oxford. E aí, falando de capacidade, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial dentro desse contexto de atendimento, a IBM, uma empresa centenária, tem investido bastante em inteligência artificial e ela criou o IBM Watson, que é uma tecnologia que tem várias aplicabilidades de inteligência artificial especificamente, com casos de uso específico. E o que eu vou focar hoje é sobre utilizando a inteligência artificial para esses processos de atendimento.
E a gente vê 3 possibilidades de isso acontecer. A primeira delas é você oferecer um assistente virtual diretamente para o usuário final. Então você tem lá um serviço de autoatendimento em que você pode oferecer, seja para o cliente final ou para um funcionário, né, para um cliente interno, você oferecer formas de ter respostas rapidamente a partir desse assistente virtual. Uma segunda opção é você oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de acesso à tecnologia diretamente para um atendente. Então, pensando numa central de atendimento, se você tem um serviço de atendimento que é feito por um conjunto de profissionais específicos, você pode entregar ali para ele uma capacidade de ter respostas rapidamente na palma da mão. E essas respostas rapidamente na palma da mão, consequentemente, ajudam a resolver os problemas de uma forma mais rápida. E um outro caminho em que pode seguir dentro desse contexto é a gente ouvir o que está acontecendo dentro desses atendimentos para poder extrair insights, extrair informações que sejam relevantes. Quando a gente olha, por exemplo, né, para o atendimento utilizando assistente virtual, ele vem num primeiro momento para poder automatizar um determinado processo. Mas, por outro lado, quando eu trago isso utilizando linguagem natural e dando voz para esses usuários, eu permito capturar um monte de informações que talvez estejam nas entrelinhas, que a gente ainda não sabia ou teria dificuldade de analisar isso manualmente, eu passo a utilizar a inteligência artificial para poder extrair essas informações. Informações que talvez o meu usuário, o meu cliente ainda não tinha um espaço para poder comunicar isso. E a gente utiliza a inteligência artificial para poder extrair esse tipo de insights. A principal ferramenta para poder proporcionar isso é o Watson Assistant. O Watson Assistant foi desenhado especificamente para esse cenário em que a gente tem um conjunto de tecnologias direcionadas para automatizar o atendimento propriamente dito. E uma das características essenciais dentro do Watson Assistant é a capacidade de multicanalidade. Você poder atuar em diversos canais para poder conversar com os seus clientes e dentro desses diversos canais você poder permitir você utilizar uma inteligência artificial, ter entre aspas, um cérebro único em que você consiga estabelecer essas interações e manter um fluxo conversacional interessante que vai melhorar a experiência do seu usuário. E aqui a gente pode dividir em algumas partes. Existe aquele conjunto de perguntas, aquele conjunto de interações, que são interações um pouco mais simples, ou um pouco mais... que você já tem um conhecimento maior. A esse grupo a gente tem uma nomenclatura de cauda curta, ou short tail, e a gente vai utilizar fluxos de conversa em que você consiga trazer para esse usuário uma resposta mais rapidamente. Caminhando dentro desse cenário, esse conjunto de interações geralmente representa um volume maior dentro de um conjunto ali de atendimentos que são feitos. Mas você tem aqueles conjuntos de perguntas que são um pouco mais complexas, ou que exigem uma interação um pouco maior, um conjunto de informações um pouco maior, e para isso a gente utiliza como principal capacidade a capacidade de busca dentro de conjuntos de texto, para que você consiga trabalhar um pedaço do que a gente chama de cauda longa. Perguntas um pouco mais complexas ou que exigem um pouco mais de informação e que a gente vai utilizar essa capacidade. Utilizar um conjunto de textos, seja de manuais, seja de procedimentos, que você possa trazer um trecho de informação que possa auxiliar ali o usuário na ponta. E por último, se nenhum desses caminhos funcionar para esse usuário, você faz um transbordo para um atendente. Nós temos vários clientes que já adotaram esse tipo de tecnologia, falando a nível global. A CVS, por exemplo, utilizando o Watson Assistant especificamente voltado para suportar o cliente final, teve ali um crescimento de volume, e aí nós estamos falando de Covid-19, de pandemia, teve um crescimento na ordem de 10 vezes. Isso utilizando uma inteligência artificial. Se a gente fosse utilizar isso, pensar nisso no modelo tradicional, seria muito difícil ele poder expandir nessa mesma velocidade e expandir nessa mesma capacidade dentro de um curto espaço de tempo. A CenturyLink, por outro lado, utilizou essa mesma tecnologia, mas voltada para suportar o agente, né, o atendente, e nisso houve uma redução aí de $9 milhões
custo total de operação. Isso inclui custo de treinamento, tempo médio de atendimento, First Call Resolution, tudo isso está embutido dentro dessa redução de custo. E, por último, a Regions, que utiliza a inteligência artificial para extrair insights dentro das chamadas que estão acontecendo com os assistentes virtuais. E a gente está falando aqui de uma economia na ordem de 5 milhões de dólares em 3 anos. Esses, em média, alguns resultados que trazem benefício redução do tempo médio de atendimento, redução de quantidade de profissionais. Tem um estudo específico de clientes IBM que economizam $1 para cada minuto de ligação que você consegue reduzir do seu tempo médio de atendimento. Então, são resultados bacanas que podem ser compartilhados. Falando de nível de clientes Brasil, nós temos aqui um conjunto significativo de clientes que já utilizam essa tecnologia, clientes grandes, clientes médios, empresas startups, grandes empresas, empresas que estão na bolsa, empresas que são de capital fechado. Então, nós temos uma gama diversa de clientes que já utilizam esse tipo de tecnologia. E aqui a gente está falando também de diversos setores diferentes, setor financeiro, setor automobilístico, setor de mídia, setor de telecomunicações, setor de varejo. Isso demonstra, né, a capacidade de poder atuar dentro desses diversos contextos. Eu vou destacar 2 clientes especificamente que utilizam essa tecnologia para direcionar o nosso papo para uma das formas de como a gente pode utilizar o Watson Assistant. A TIM, por exemplo, utiliza o Watson Assistant dentro de um contexto que a gente chama de URA cognitiva. É você trazer a inteligência artificial para o sistema de telefonia. Então, quando um usuário liga para um telefone, ele falar diretamente com uma inteligência artificial e resolver o problema dele de uma forma mais rápida. E é exatamente isso que a TIM tem feito. E só desde quando o processo foi implementado, que tem mais ou menos 1 ano, houve uma melhoria de retenção de chamada de 15 pontos percentuais. E isso demonstra o potencial de utilização desse tipo de tecnologia. A gente está falando, né, de TIM, uma empresa de telecomunicações, a gente está falando aqui de milhões de atendimentos que são realizados todos os meses. E a gente está mostrando aqui a capacidade da inteligência artificial para resolver, inclusive, problemas via telefonia. De uma forma muito análoga, o Grupo Equatorial, que é uma empresa de energia que atende várias regiões do Brasil, também fez esse processo de transformação desse sistema de URA, desse sistema de telefonia, utilizando a inteligência artificial. E aqui a gente está falando de pelo menos 60 mil ligações por dia que são atendidas pelo Grupo Equatorial e milhões de mensagens trocadas todos os dias também, a partir desse sistema que está utilizando agora inteligência artificial. Então, isso demonstra a capacidade da gente utilizar esse tipo de tecnologia. E por que eu estou falando de URA cognitiva? Porque existe uma complexidade significativa, até então, de implementar esse tipo de tecnologia. Só para vocês entenderem, para você poder criar um sistema que, através de um telefone, pudesse fazer uma interação diretamente com um sistema de inteligência artificial, você tinha ali várias camadas, várias etapas que precisariam ser feitas e muitas das vezes contratada por empresas diferentes. Então você contrata um sistema de uma empresa, contrata de outra, você precisaria orquestrar todos esses sistemas. Então isso traz uma complexidade não só de construção, mas também de manutenção desse tipo de tecnologia. Por exemplo, você precisaria ter um sistema para poder fazer a voz para texto, que pode ser de uma mesma empresa ou não, texto para voz, orquestrar todos esses 2 serviços com o seu sistema principal de NLP, em que você vai fazer ali o processo de interação, entender o que o cliente está dizendo e trazer uma determinada resposta. Você vai ter que criar uma forma de comunicação com essa URA através de uma plataforma, de um sistema de comunicação específico. Você vai ter que contratar um provedor específico para envio de SMS, para poder fazer um envio de autenticação, por exemplo, coisas nesse sentido. Então, isso traz uma complexidade significativa. Trazendo aqui um pouco de nomenclaturas mais específicas, você precisaria ter um gateway, várias integrações entre esses serviços,
E qual é o desafio de tudo isso? Isso traz muito mais dificuldade de você implementar um tipo de trabalho como esse. E aí, o que a IBM recentemente desenvolveu? A IBM simplificou toda essa camada que gerava várias complexidades, vários desafios para tornar uma implementação como essa uma realidade, trouxe tudo isso para dentro do que a gente conhece hoje, o Watson Assistant. Falando um pouco do histórico, né? O Watson Assistant nasceu como um serviço de NLP especificamente voltado para chat, e para você poder utilizar os outros serviços, você tinha que fazer uma integração via algum orquestrador. Hoje em dia, você consegue integrar o Watson Assistant diretamente em um sistema de telefonia, através de uma URA, por exemplo, conversando diretamente, né, dentro dessa plataforma, dentro desse meio de comunicação, e permitindo que toda essa dificuldade, esse caminho, esteja dentro do Watson Assistant, e isso simplifica o processo de adoção desse tipo de tecnologia. Então, o que você talvez demoraria meses para poder construir, talvez agora você consiga demorar ali alguns dias ou algumas horas para poder colocar alguma coisa de pé. Tudo isso, obviamente, trazendo todas as características que o próprio Watson Assistant já possui. Trazendo um pouco mais em detalhes de como a gente pode, de fato, trazer isso e tornar isso mais real, até mesmo do ponto de vista de outras integrações que podem ser feitas. De novo, o Watson Assistant, uma plataforma multicanal, cada vez mais tendo formas de criar essas comunicações de uma forma simplificada. Então, sistema de telefonia, sistema de web, em que você já tem um web chat criado automaticamente, você não precisa desenvolver aquele web chat. Canais específicos, Slack, WhatsApp, hoje já é possível você fazer uma integração diretamente para o WhatsApp, utilizando uma parceria que a IBM tem especificamente junto com a Twilio, por exemplo, e diversos outros canais que podem ser feitos. A comunicação com os serviços de voz, speech to text, text to speech, tudo isso sendo realizado ali por detrás das cortinas, sem você ter que se preocupar necessariamente com isso, e a capacidade também de você utilizar chamadas específicas, né, webhooks específicos para poder consultar informações de fora ou enviar alguma informação específica para fora do Watson Assistant. Fora as outras integrações que podem ser realizadas de uma forma simplificada. Integração com aplicativos específicos, através do Actions, que é uma capacidade nova também dentro do Watson Assistant. Integração com um serviço de conteúdo para busca de informações, como eu já comentei anteriormente. Quero buscar numa base específica que está no Box. Então, você tem que fazer essa integração de uma forma simplificada. E também integração com sistemas de contact center, até para que você possa fazer o transbordo de um determinado atendimento. Então, se você utiliza uma plataforma como Zendesk, por exemplo, você pode fazer o transbordo desse atendimento diretamente para essa plataforma da Zendesk. Falando especificamente das características que nós acreditamos que façam sentido dentro do Watson Assistant, a capacidade de ser multicanal, você ter uma plataforma que tem uma interface muito simples de ser utilizada, qualquer profissional da área de negócio consegue utilizar o Watson Assistant. Entendimento em português do Brasil, a gente tem uma vasta experiência nisso, os clientes da IBM podem corroborar com essa informação. A capacidade de você utilizar características dentro, né, e capacidades de inteligência artificial dentro do Watson Assistant, como, por exemplo, recomendação de intenções, a gente utilizar, trazer um conjunto de frases do seu usuário, do que ele já diz, e utilizar um algoritmo específico para clusterizar com base no que você já tem de intenções, com base em novas intenções que podem ser criadas. A capacidade de autoaprendizagem, então existe uma capacidade dentro do Watson Assistant que é desambiguação. Então, quando o assistente não tem tanta confiança na mensagem que é enviada pelo usuário, ele oferece algumas opções e com base naquelas opções em que o usuário vai selecionando que é a melhor opção, ele vai aprendendo com essa informação para poder melhorar os processos internos. Facilidade de integração, isolamento de dados, a IBM se preocupa com a propriedade intelectual dos nossos clientes e por isso é um fator relevante. E a capacidade de você fazer uma curadoria e utilizar os dados de uma forma simplificada.
Falando especificamente de algumas evoluções que nós tivemos dentro do contexto de Speech to Text, a gente lançou esse ano um novo modelo de Speech to Text, utilizando redes neurais, e ele foi otimizado especificamente para sistemas de telefonia. Então, isso traz uma característica relevante e traz mais velocidade para você implementar esse tipo de tecnologia sem grandes dificuldades. E o mais importante, ele pode ser customizado para um domínio específico. Então, a gente pode utilizar um conjunto de dados específicos de atendimento e a gente utilizar isso para customizar, para poder entender melhor o contexto em que aquele cliente está inserido. Da mesma forma, nós criamos também um novo modelo dentro do serviço de Text-to-Speech, que também utiliza redes neurais, que dá para fazer algumas customizações específicas. E vou dar um exemplo para vocês de duas dessas customizações. A primeira customização é uma customização de entonação. Eu vou mostrar o áudio propriamente dito, que é extraído da inteligência artificial, ele é gerado pela inteligência artificial. Que absurdo! Essa tarifa do cheque especial. Então, ele não tem uma entonação específica, não reflete exatamente o que a gente gostaria, e a gente pode utilizar uma voz de referência. Uma pessoa grava essa entonação, como esse exemplo. Que absurdo! Essa tarifa do cheque especial. Então, essa é uma voz humana que eu estou utilizando como referência para que a inteligência artificial possa entender esse determinado padrão, e esse é o resultado. Que absurdo! Essa tarifa do cheque especial. Então, percebam que ele melhorou esse processo de entonação com base no exemplo anterior. E a outra forma de você gerar uma customização é você gerar uma voz com base numa voz existente. Por exemplo, essa é uma voz de um locutor. There is a very common type of bow, one showing mainly red and yellow, with little or no green or blue. Então, essa é uma voz de um locutor, e a partir dessa voz de locutor, vários áudios que foram enviados por esse locutor, a gente gera uma voz para a inteligência artificial, através da inteligência artificial, utilizando essa voz como referência. Could you provide us with new information? Então, essa voz foi criada especificamente pela inteligência artificial. Então, isso mostra o potencial de a gente utilizar a inteligência artificial para sistemas de atendimento também. Vale ressaltar que uma jornada de inteligência artificial não começa do nada. Existem vários casos de usos que podem ser implementados. A gente falou especificamente de alguns que estão relacionados à inteligência artificial, mas existem vários outros casos de usos que podem ser trabalhados. E a ideia é que vocês possam ter conhecimento desse tipo de evolução para que vocês possam levar para dentro de casa. Falando de como vocês podem acessar informações através da IBM, a gente tem um programa que se chama Doses de Dados, que a gente tem um conjunto de conteúdos que são gerados gratuitamente, vários encontros que são feitos também gratuitamente, newsletter também que são enviados com conteúdos riquíssimos para que vocês possam estar atualizados de tudo que acontece dentro desse contexto de dados e inteligência artificial. Eu coloquei aqui os QR Codes para que vocês possam acompanhar. Separei também alguns treinamentos específicos de inteligência artificial que são gratuitos, que vocês podem acessar agora. É só ler o QR Code e vocês vão direto para uma lista de cursos que vocês podem acessar. E o mais importante é que vocês comecem a jornada o quanto antes. A ideia era passar uma visão inicial do que pode ser feito dentro desse contexto de inteligência artificial, principalmente dentro de um contexto de voz, e a ideia é que vocês possam continuar isso para outros projetos que são feitos dentro das empresas de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem que eu respondo vocês o quanto antes. Um abraço.